Bom dia! É com muita alegria que nós vamos começar o nosso Evangelho Musical. Agradecendo você que nos acompanha aí todas as manhãs, ouvindo os nossos evangelhos, refletindo sobre os temas tão maravilhosos que nosso Mestre deixou à luz da doutrina espírita. E hoje é aquele dia especial em que nós temos a participação especial do Grupo Instrumentos de Esperança, onde eu e a Viviane Andrade, minha querida amiga e irmã, estamos fazendo o Evangelho desde o início. Olha só, estamos no capítulo 18 e tem tema muitos os chamados e poucos escolhidos. E hoje, particularmente, vamos falar sobre os que dizem Senhor, Senhor. Então aqui tem Mateus e Lucas, trazem aqui uma colocação bem bacana de um trecho que Jesus faz uma comparação sobre como é ou não a nossa fortaleza, né? Que o Senhor, os que dizem Senhor, Senhor, será que estamos falando Senhor com firmeza, com realmente boa vontade, com a certeza absoluta de que estamos no caminho da verdade e vida? Olha só, aqui é Mateus 7, 24 e semelhante em Lucas 6, 46 e 49. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só. E veio a chuva e transbordar os rios e assoprar os ventos e combateram aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela foi construída sobre as rochas. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, olha só a comparação que Jesus vai falar. Será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Imagina, ao invés de colocar sobre a rocha, deixou a casa sobre a areia. Então, quando veio as tempestades, os ventos, os rios transbordaram, ela caiu e ficou em ruína, né? Então, aqui vemos que Jesus está fazendo uma comparação dos cristãos, aqueles que são realmente, né, são cristãos, os que honram através dos atos exteriores de devoção, que realmente tem dentro de si essa, como eu falei no começo, essa força, essa certeza absoluta de que estamos no caminho certo, né? O Evangelho, ele foi contado de pai para filho, ele veio, a Bíblia, né? Os antigos, depois veio o Evangelho, que foi a história de Jesus. Naquela época, poucos sabiam escrever, muito menos ler. Então, foi sempre falado, escrito, e esses são os discípulos que viveram com Jesus. E eles, alguns viveram, os outros não, né? Lucas não conviveu com Jesus, mas ele escreveu bastante, né? Ele é um dos que, ele era letrado, era médico, então ele tinha o conhecimento para poder trazer e o coração, né? Tem um livro, não é espírita, mas eu indico, é Médico de Homens e de Almas, que eu li de Taylor Caldwell. Maravilhoso, quem quiser, conta a história todinha de Lucano, né? Lucas. É muito bonita e eu acredito que a pessoa foi buscar fatos, histórias, realmente para poder montar a história de Lucas. E é muito bacana. Não é espírita, tá? Mas nem sempre só vivemos dos livros, temos que buscar outras alternativas, só dos espíritas. Nós, mesmo sendo espíritas, nós podemos buscar aí todo o conhecimento que nos traz razão, nos traz, enriquece a nossa reflexão. Enfim, e aqui nós temos um dos seus apóstolos, discípulos, enviados, vamos colocar assim, um dos seus enviados, que foi Paulo, né? E Paulo é um dos maiores percursores realmente dessa casa que foi construída sobre rocha, porque ele não deixou a chuva batê-lo, não deixou cair. Mas veja a história dele. Então, quem quiser também pode ler o livro Paulo e Estevão, nós sempre citamos ele, que é um livro maravilhoso, é um romance psicografado pelo Chico Xavier. E ali eles trazem, Emmanuel traz
uma história maravilhosa de Estevão, de Abigail, enfim, uma trama toda. Porém, traz o conteúdo mais importante, que foi a história de Saulo, o grande doutor da lei. Saulo era um rapaz preparado para ser doutor da lei por Gamaliel, que já era o doutor da época, o senhor da sinagoga. Aqueles que acreditavam, eram os judeus que acreditavam que o Cristo viria. Em determinado momento, Saulo, que era um rapaz jovem, inteligente, super preparado, ele começou a se incomodar muito com o Cristo, porque ele não conheceu o Cristo, ele foi um pouco depois. Jesus, o Cristo, nosso mestre, já tinha vivenciado a situação da crucificação. E ele perseguia os cristãos. Por que ele perseguia? Ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que eles eram contra o Deus dele. Não é porque ele era mau e queria mal aquelas pessoas, não. É que ele acreditava piamente que aquelas pessoas estavam indo contra o Deus, contra tudo que ele tinha estudado em sua vida e se preparado. Então, sim, ele perseguia, era normal naquela época eles matarem, enfim, era uma vida muito mais agressiva. Hoje existe muita agressividade, chega na nossa casa bem rapidamente pelas redes sociais. A gente vê o que acontece por aí, né? Mas naquela época era normal ver em praça pública acontecer. E era assim, realmente, eram assim, muitas atrocidades. E Saulo não fugiu a essa regra. Ele perseguia, porém, um dia, indo pela estrada de Damasco, para ir, inclusive, atrás de um cristão chamado Ananias, e ele é abordado pela figura do nosso mestre em espírito, que surge a sua visão a ele, e inclusive ele fica cego diante da luminosidade do nosso mestre. E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí naquele momento Saulo para pensar e perceber que ao invés dele estar indo atrás dos algozes, o algoz era ele. Que era ele que estava no caminho errado. Era ele que estava indo contra Deus. Então naquele momento tudo muda na vida de Saulo. E até ele muda o nome. Por quê? Imagina, ele foi um dos maiores, como eu falei, precursores. Foi ele que levou o evangelho pelo mundo afora. E imagina ele entrar numa casa onde o pai de família não estava mais estava só a mãe e os filhos, porque o pai tinha sido assassinado, morto por ele. Então ele nem podia dizer que ele era o Saulo, porque ele seria escorraçado, não seria ouvido. E ele teve que passar por cima de tudo isso e ter uma rocha dentro dele de firmeza. Acreditar realmente, piamente, que o que ele estava fazendo era errado e que agora estava no caminho certo. Então o maior exemplo que nós temos, né, a grande mensagem vem por Paulo. Então agora eu convido vocês a ouvirem essa música maravilhosa cantada por grupos também de esperança, a grande mensagem que é assim: foi no caminho deserto que ele encontrou Jesus. Ai, gente, é maravilhoso. Leiam esse livro, leiam o Evangelho, capítulo 18, itens 6 a 9. E também leiam, quem quiser, esse livro, Paulo e Estevão. É maravilhoso para a gente poder entender um pouquinho sobre essa fortaleza. E sejamos fortes na nossa convicção, na nossa fé, na nossa esperança, na certeza absoluta de que nós estamos no verdadeiro e real caminho da verdade e vida, Jesus. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus, que nosso dia seja abençoado por Deus e bonito por natureza. Fiquem com Deus. Jesus.
com emoção, dias e noites andando, levando a mensagem do amor. Ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho de luz nos chama para ouvir as mensagens do Amém, que falam de alegrias do